Para continuar o debate atual da Constituição brasileira, a Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito Rio, oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação, Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Hélio Carlos Filho, aluno do primeiro período da FGV Direito Rio, e serei o mediador do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre a interação do direito penal com a Constituição. Em um Estado democrático de direito, a Constituição deve, além de consagrar direitos, ser capaz de estabelecer limites e regras às relações sociais. Desse modo, as normas constitucionais impactam a forma como se legisla sobre e como se exerce o controle social por intermédio da sanção e da pena. Para nosso encontro, temos como convidada a professora Fernanda Prates. Fernanda Prates Fraga é pós-doutora em Direito pela FGV, doutora em Criminologia pela Universidade de Montreal, professora da FGV Direito Rio e possui experiência na área de Direito e Processo Penal, com ênfase em Criminologia. Autora de obras como Os Desafios da Integração na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, Segurança Pública na Era do Big Data, mapeamento e diagnóstico de implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade. Bem-vinda, professora. Obrigado por participar desse projeto. E vamos começar o debate. A Segunda Guerra Mundial representou uma mudança substancial na forma de se pensar e se ler uma Constituição e suas leis, com princípios alçados ao plano normativo e uma observância a normas internacionais. O direito penal sofreu uma revolução. Pensar o valor do crime e do castigo também envolvia pensar a legítima vigilância e punição. Aí, na sua opinião, professora, considerando as constantes violações no sistema prisional brasileiro, podemos dizer que ele é ainda eficaz? Oi, Hélio, oi, Matheus, agradeço o convite, parabenizo os dois pelo projeto. É uma alegria estar aqui com vocês. Assim, a pergunta, ela, na verdade, enseja outra pergunta, né? Algum dia o sistema penal, né, o sistema penitenciário em especial, ele foi eficaz? E eficaz para quê, né? Se a gente fala em termos de ressocialização, né, do preso, a história mostra para gente que o sistema penitenciário nunca foi eficaz, né? Mas o que a gente fala no sistema penitenciário brasileiro, para além, né, da falta de eficácia e eficiência, né, a gente fala também de violações constantes de direitos humanos. Então, a privação de liberdade de uma pessoa condenada por um crime, ela não subentende de forma alguma, né, a privação de outros bens, né, também tutelados. Então, o fato da pessoa estar presa não quer dizer que ela precise sofrer diariamente, né, por estar na prisão, como as pessoas que estão presas, né, no Brasil, e falar um pouco mais da realidade que eu conheço no Rio de Janeiro, sofrem. Então, a privação de liberdade não é a falta de comida, não é a falta de água, não é a falta de banho de sol, não é a superlotação constante, não é a humilhação constante. Isso está para além do que determina a lei, que é a privação de liberdade como expiação, como culpa, né? E é isso que a gente vê dentro do sistema penitenciário, é, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, né? Mas eu sei que isso é bastante presente no sistema penitenciário como um todo no Brasil. Então, assim, não acredito que o sistema penitenciário ele ressocialize, né? Ele melhore pessoas, mas o ponto aqui é outro, né? Além de não ressocializar, ele viola diariamente direitos humanos das pessoas presas, das pessoas privadas de liberdade.
Por mais que a senhora tenha comentado, assim, já tocou no assunto, acho interessante comentar a DPF 347, na qual o Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, a partir da constatação da massiva violação dos direitos fundamentais do preso, como a senhora mesmo comentou. Sendo assim, para complementar o debate, informo também os dados referentes ao encarceramento, que, segundo o Atlas da Violência, as unidades prisionais do país somam aproximadamente 596.162 vagas, mas ainda existe um déficit de 230.578. Já deu um pouco da sua opinião, né, que é algo assim que vai na contramão dos direitos fundamentais. Qual seria a sua opinião sobre essa realidade do sistema prisional e teria sim uma possível solução? Qual seria a sua visão apresentada a respeito desse assunto? Quando, né, a gente ouve discussões sobre a superlotação do sistema, a primeira, entre aspas, grande solução é construir mais presídios. Mas isso não vai nunca resolver, né, o problema. O que a gente precisa, né, se a gente pega esses números que você trouxe aí, Hélio, assim, uma boa parte, né, são de presos provisórios, né? Então, são pessoas que nem condenadas foram, elas estão aguardando o processo em privação de liberdade. Então, é a gente pensar a porta de entrada do sistema, né? Prender menos pessoas, né? Muitas pessoas que estão dentro do sistema penitenciário, que é um sistema, né, como você disse, né, o Supremo disse, eu reitero, ele é desumano, né, ele massacra a pessoa, ele é extremamente violento. Muitas pessoas estão ali sem necessidade, né? Não necessariamente cometeram crimes com violência. Então, da gente pensar alternativas, né, a prisão dessas pessoas, né, e pensar também descriminalização, né? Então, não adianta, a gente vai construir mais presídios, sempre vai ter gente para estar nesse presídio, sempre vai ter superlotação. O que a gente precisa, né, é de uma política criminal que não seja encarceradora, né, que seja uma política criminal diferente dessa política criminal que a gente tem, né, vivido desde sempre, na verdade, e que encarcera, isso é importante falar, não é qualquer pessoa, né, que encarcera um perfil muito específico, né, da nossa população, que é a população mais vulnerável, a população preta, pobre, que mora em comunidades, em favelas. Então, são essas pessoas que estão, né, atrás das grades. É só algo assim que é mais uma dúvida minha e que eu gostaria de também compartilhar essa dúvida com a senhora. Qual seria a opinião da senhora em relação ao assunto assim, como funciona mais ou menos nos Estados Unidos o encarceramento meio que privado, né? Acha que é menos pior do que o sistema prisional brasileiro que a gente vê que é público e é algo completamente desumano, né? Não, eu não acho a prisão privada, como nos modos que a gente tem aqui, né, tem parceria público-privada, que no Rio de Janeiro tentou fazer, mas não acho que seja esse o caminho, né? Eu acho que se o poder público ele tem, né, a legitimidade para encarcerar, ele tem que ser responsável por esse encarceramento. Então, eticamente, eu acho que é a responsabilidade do poder público arcar com isso e fazer, né, de forma minimamente digna. Então, não acho que seja utilizar, é uma relação muito delicada, né? Você usar a prisão para gerar lucros para determinadas empresas. Então, assim, eu acho que está fora aí do que determina até o nosso quadro normativo aqui no Brasil. Eu sou extremamente contrária a tudo que é privatização, né, no sistema carcerário. O habeas corpus, como instrumento que busca proteger o direito à liberdade de ir e vir do cidadão, foi salvaguarda de muitas violações cometidas. No início da República, ousou-se criar uma doutrina do habeas corpus para salientar a importância do remédio jurídico. E, na sua opinião, nos últimos anos, houve um crescimento das ações de habeas corpus nos tribunais? Como podemos enxergar esse fenômeno? Há um retorno à doutrina do habeas corpus?
Olha, eu não sei se a gente pode dizer que houve um retorno à doutrina. Com certeza, né? Aumentou o número de habeas corpus. Isso significa dizer que é excessivo, que está para além do necessário? Eu não acredito que seja, né? A gente tem vários fatores que ajudam a gente a entender um pouco, né, essa quantidade de habeas corpus. Então, o aumento da própria Defensoria Pública, né, que há uns anos atrás ela era menor, agora a gente tem, né, uma defensoria muito mais presente em quase todos os estados, se eu não me engano, e bem mais atuantes, talvez, então talvez tenha gerado um aumento, e as próprias violações de direitos que ocorrem nos tribunais de justiça, né? Então, alguns tribunais de justiça que não seguem, por exemplo, enunciado, né, de cortes superiores. Então, você vai ingressar com habeas corpus. E, assim, é interessante você notar, eu não vou lembrar agora qual foi a pesquisa, mas eu li uma pesquisa recente dizendo do número, né, de habeas corpus que são providos, né? Então, assim, há uma razão, né, para esse ingresso de habeas corpus, tanto que isso é reconhecido pelos tribunais superiores. Mas eu acho assim, se não houvesse tanta violação mesmo de regras processuais, né, das formas como são feitas as prisões, o flagrante delito, a gente talvez tivesse menos habeas corpus. É um número grande, é um número elevado, sem dúvida é um número elevado, mas não diria que é um número excessivo, né, para além da necessidade que se impõe. E você considera que esse fenômeno é resultado da justiça multiportas e a Constituição de 88 colaborou para isso? Não sei se isso impacta, não, realmente eu não sei se o direito penal, né, o consensual, então, todas essas medidas que são, né, de caráter desencarcerador, então a gente teve a suspensão condicional do processo, a transação penal e, mais recentemente, o acordo de não persecução penal. Todas essas medidas, elas buscam, de uma forma ou de outra, tirar da jogada, né, a prisão, né, a pena de prisão. Então, não vejo como tendo um efeito no número aumentado de habeas corpus. Talvez tenha, tá? Eu não tenho conhecimento, mas assim, no primeiro momento eu não vejo ligação. E, professora, nos últimos anos, como estamos acompanhando aí, o Supremo Tribunal Federal, ele pautou temas polêmicos no direito, né, como a interrupção da gestação, agora como a descriminalização do uso das drogas, né? E tais julgamentos atraíram olhares para o viés criminal da corte, que por vezes contraria o interesse de uma grande parte da sociedade. Aí eu pergunto para a senhora, como é observada a atuação do STF na área penal e a legitimidade do tribunal para julgar tais assuntos? O STF, né, o papel dele é julgar a constitucionalidade de determinadas normas infraconstitucionais. Então, o que ele está dizendo é o artigo que criminaliza, né, o aborto, ele é constitucional, né? O artigo da lei que criminaliza o porte de drogas, né, o porte de maconha, no caso, ele é constitucional? Então, é isso que está em análise, né? Essa questão. E aí é justamente, né, é, você analisar a partir da violação de direitos, né, como eu ia dizendo. É, é claro que, né, a vida, né, humana, o feto, ele precisa ser preservado, né, mas, assim, do outro lado tem a dignidade da mulher, tem a saúde da mulher, tem a proteção dos direitos humanos da mulher, então é você tentar trabalhar com esses dois valores, né, que são importantes, que são essenciais. Então, a questão que eles veem, né, da constitucionalidade desses artigos que são de natureza penal. Entendi. É sobre esse mesmo assunto ainda, recentemente o Congresso Nacional iniciou a discussão sobre uma PEC que criminaliza o porte de drogas em qualquer quantidade, né?
como uma forma de reação às decisões do STF. Uhum. E para complementar o debate, podemos comentar também sobre a decisão do STF que equiparou a homofobia ao crime de racismo. Na ADO 26 e no mandado de injunção 4.733, o ministro Marco Aurélio, ele meio que foi incisivo ao começar o voto, afirmando que não é no Supremo. A atuação do judiciário é vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo o ministro, não há crime sem lei. E quando a Constituição se refere à lei, é lei no sentido formal, emanada do Congresso Nacional. Aí eu te pergunto, Fernanda, como solucionar tal controvérsia, né? Que é algo também que está ligado à interrupção da gestação, descriminalização das drogas, compete a uma corte analisar, no caso o Supremo Tribunal Federal, ou é algo, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, que deve ser observado pela Casa Legislativa, né? Então, o perigo disso, eu acho que assim, dizer da constitucionalidade ou inconstitucionalidade está dentro do papel, né? O que não pode ser feito, e que foi feito no caso, por exemplo, acredito, da homofobia, foi extrapolar esse papel, né? E, de certa forma, legislar, porque o que o Supremo fez no caso da homofobia foi é, equiparar, né, o crime de homofobia ao crime de racismo já existente, né? Dizendo que seria, né, que seriam condutas semelhantes, quando não são, né? Então, há ali, eu entendo assim, uma analogia, né? Foi feita uma analogia, e dentro do direito penal, né, analogia em Malam Partem não é possível você criar, né, uma analogia para prejudicar o cidadão, para prejudicar o réu. E principalmente, né, exatamente isso que você trouxe, Hélio, é, da insegurança que se cria, né, a gente tem um princípio que é muito caro, que é o da taxatividade, né, da legalidade, que é, olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Você já aprendeu isso na aula do É, Botino. Então, quando o Supremo vem e diz, não, olha só, essa conduta pode ser equiparada a uma outra conduta já prevista em legislação, isso é extremamente problemático. Então, assim, dentro do escopo de dizer é constitucional, não é constitucional, eu acho plenamente aceitável e até benéfico o Supremo se manifestar, seja no caso do aborto, seja no caso, né, da descriminalização, mas legislar, né, isso que você falou, eles não foram eleitos, né, então acho que eles não têm o poder de legislar. E no caso, né, da homofobia, eu acho que foi um pouco nesse sentido, ou seja, extrapolou, né, o papel constitucional que ele tem de dizer da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada norma. é perfeito, professor. Agora vamos para assuntos também que está em bastante discussão no nosso cenário atual aqui, principalmente no Brasil, que a liberdade de expressão, que é um tema que está sendo bastante debatido, com reflexo tanto na área constitucional quanto na área penal, né? O debate sobre limites dessa liberdade passa por moderação, regulação, em alguns casos até restrição. E na sua opinião, como compatibilizar tal direito com a garantia de outros direitos? Em termos penais, né, a gente tem criminalizações já, né, antigas, a injúria, difamação, a calúnia, que são aplicáveis, né, e a gente teve outros crimes que dialogam muito com essa nova realidade, né, das redes sociais, da internet. Mas, assim, eu acho, por um lado, é complicado, muito complicado, por outro, também, talvez seja é, mais simples no ramo do direito, né? Porque vai se tornar um problema jurídico no ramo do direito penal, quero dizer, quando isso for tipificado como crime, né? Então, você pode sim usar as redes sociais, né, para se manifestar, você pode usar a internet para dar a sua opinião até aquele momento, né, que não agrida terceira pessoa, até aquele momento que aquela opinião não possa ser tipificada como um delito, né? Então, eu acho que os limites
dentro da esfera penal, e aí não estou falando de outras esferas que são, né, são muito mais complicadas, dentro da esfera penal é isso, né? Então, o seu limite é esse, né? Se você começar a se expressar, né, e cair numa calúnia, numa injúria, numa difamação, você vai ter que ser responsabilizado por isso. Então, os limites, eles são, talvez, um pouco mais, não assim, claros, mas eles são mais perceptíveis, digamos assim. É interessante observar que o tema 837, que trata da discussão, está em pauta desde 2011 no Supremo Tribunal Federal e não teve decisões fora o reconhecimento da repercussão geral. Ainda assim, a sociedade continua a avançar. Fernanda, verificamos um aumento do uso das tecnologias na propagação de crimes virtuais. Em muitos casos, usa-se a própria liberdade de expressão como anteparo para suas ações. Como você avalia o futuro do direito penal em relação a essas tecnologias? A liberdade de expressão, ele consegue acobertar tais atitudes, assim, diante desses crimes que se vêm ocorrendo mais nos meios virtuais? Não, não, justamente, né? Quando a gente fala de um crime, quando um crime ocorre, né, é impossível a gente falar de liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, eu acho que ela termina quando você começa, né, a cometer um crime. Eu acho que essa linha precisa ser traçada, né? É, e a tecnologia está aí, ela não vai embora. A gente tem que aprender a lidar com isso no campo do direito. O campo do direito ele caminha de forma lenta, né? A gente teve aqui no Brasil várias alterações legislativas, né, para dar conta dessa forma de criminalidade cometida, né, no âmbito virtual. E, paralelamente a isso, né, a tecnologia ela é importante também para o outro lado da moeda, ou seja, para a investigação penal, para a percepção penal. Então, isso é algo que tem sido bastante debatido e discutido, né, aqui no Brasil. Um ponto que eu levanto sempre, né, quando a gente aborda novas tecnologias, é a ideia de que as tecnologias por si só elas não vão dar conta do problema, né? Então, a gente, óbvio, são excelentes ferramentas, né? A Bodycam, por exemplo, né? Enfim, ferramentas super importantes para persecução penal e para investigação penal, de forma a liberdade de ser utilizada, né, para legitimar agressões, né, para legitimar violências, para legitimar qualquer discriminação que seja. Então, eu acho que isso é totalmente incongruente, né? A gente usar o discurso de liberdade de expressão para ferir, né? Para causar mal, para ser violento, para ser racista, para ser machista. Então, não acho que seja não seja, não é um argumento válido para mim. É isso, professora. Em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer a sua presença hoje e deseja fazer alguma sugestão de leitura ou recomendação? Ah, eu posso mandar depois para vocês, gente. Agora de Sem, cabeça eu não lembro. sem problema. É, A gente falou sobre tanta coisa que agora eu tô até. não, sem problemas. Tá. Depois eu mando para É, vocês. perfeito. Eu gostaria de agradecer. Eu sou Hélio Carlos Filho e fui o mediador desse debate. Obrigada, Hélio. Foi ótimo. Eu que agradeço. Parabéns.